Após dias intensos de combate e falhas nas negociações, uma decisão definitiva foi tomada, alterando completamente o rumo do conflito. O que começou como uma última tentativa de salvar vidas e permitir a rendição das forças ucranianas em Kursk se transformou em uma imposição brutal da força militar russa. O ultimato dado pelas autoridades de Moscou expirou sem que houvesse qualquer sinal de entrega por parte dos soldados ucranianos. À medida que o dia 17 de março amanhecia, Vladimir Putin fez sua escolha sem hesitação. O destino dos combatentes ucranianos estava selado. Ignorando qualquer possibilidade de resolução pacífica, a Rússia deu início à operação militar chamada Caça, com a intenção de eliminar completamente qualquer resistência. Nos dias que se seguiram, a ofensiva russa não diminuiu. Apesar das apelações da comunidade internacional, com intervenções diplomáticas sendo feitas, inclusive pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a resposta de Moscou foi intransigente. A Rússia, sem mostrar qualquer sinal de recuo, intensificou seus ataques contra os soldados ucranianos. Cercados e sem rotas de fuga, os militares ucranianos estavam em uma situação cada vez mais desesperadora, com a superioridade militar russa se tornando mais evidente a cada avanço. O contexto, que anteriormente era dominado por tentativas diplomáticas e negociações complexas, rapidamente se transformou em uma batalha sangrenta e sem perdão. O ultimato de Putin, que inicialmente foi visto como uma última oportunidade para uma solução pacífica, acabou sendo o estopim para uma ofensiva militar implacável. As forças ucranianas, compostas por soldados regulares e mercenários, estavam agora apenas tentando sobreviver, mas a possibilidade de uma rendição que preservasse sua dignidade se tornava cada vez mais remota. À medida que o tempo passava e as opções diminuíam, a esperança dos soldados ucranianos se esvaía. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em uma tentativa de controlar a narrativa, afirmou que suas tropas haviam retirado-se de Kursk de forma estratégica, criando uma ilusão de que a situação estava sob controle. No entanto, essa afirmação foi rapidamente desmentida pela realidade no terreno. Enquanto Zelensky tentava pintar um quadro de resistência controlada, a verdade era bem diferente. O cerco estava cada vez mais apertado e os soldados ucranianos, sem recursos e isolados, eram derrotados progressivamente. As tentativas de uma defesa eficaz ou de uma fuga organizada foram infrutíferas, dada a enorme superioridade das forças russas. À medida que os combates se intensificavam, os últimos esforços de resistência ucraniana eram feitos de maneira desesperada, mas sem sucesso. A presença de mercenários tentando se juntar às forças ucranianas e prolongar a resistência não fez mais do que adiar o inevitável. Com táticas militares precisas e poder de fogo superior, as forças russas avançaram de forma implacável. Qualquer foco de resistência restante foi neutralizado e as cidades ao redor de Kursk foram limpas de combatentes ucranianos. Durante o avanço russo, vestígios das atrocidades cometidas pelas forças ucranianas foram descobertos. Em várias cidades tomadas, como Sudha e Martinova, os soldados russos encontraram evidências de crimes de guerra, como assassinatos de civis e destruição generalizada. Em Martinova, por exemplo, um diário foi encontrado, escrito por uma mulher idosa que havia sido brutalmente assassinada durante a ocupação. Nas páginas de seu diário, ela se despedia de sua família e descrevia a destruição de sua cidade, pedindo que fosse enterrada com dignidade. Esse achado reforçou a determinação das forças russas em levar adiante uma operação de limpeza, não apenas militar, mas também simbólica, para erradicar qualquer vestígio de resistência e vingança pelas atrocidades cometidas. O avanço das forças russas, portanto, não foi apenas um movimento estratégico voltado para o êxito militar, mas uma resposta implacável e calculada para crimes de guerra que haviam sido cometidos por parte das forças ucranianas na região. Moscou, ao lançar sua ofensiva, estava determinada não só a conquistar militarmente a área, mas também a retaliar pelas atrocidades documentadas, que incluíam assassinatos de civis e destruição deliberada de infraestrutura nas cidades sob controle ucraniano. Esse sentimento de vingança e justiça, misturado com a necessidade de consolidar seu domínio, moldou a estratégia militar russa, que se tornou ainda mais assertiva e brutal à medida que os dias passavam. A Operação de Moscou visava garantir que Kursk, uma cidade de importância estratégica vital, fosse totalmente desmilitarizada e controlada. O objetivo
estava claro: erradicar qualquer vestígio de resistência ucraniana, seja ela formada por tropas regulares ou mercenárias. Moscou sabia que garantir o controle total de Kursk não apenas minaria as defesas ucranianas, mas também desestabilizaria ainda mais o esforço de guerra do governo ucraniano, o que tinha implicações profundas no cenário geopolítico. Com o controle de Kursk, a Rússia conseguiria uma vantagem significativa na guerra, não apenas militarmente, mas também simbolicamente, reforçando seu domínio na região e enviando uma mensagem clara à comunidade internacional sobre sua determinação. À medida que o cerco a Kursk se aproximava de seu clímax, as opções para as forças ucranianas diminuíam a passos largos. A oferta de rendição havia expirado e a resistência se via encurralada. Soldados ucranianos que tentavam manter a luta estavam cada vez mais dispersos, enfrentando a dificuldade de comunicação, falta de recursos e a ameaça constante do avanço russo. O exército ucraniano, enfraquecido e isolado, viu suas forças se fragmentando à medida que a situação se tornava insustentável. Aqueles que ainda resistiam estavam se tornando cada vez mais desorganizados e sem comando, tornando-se alvos fáceis para a máquina de guerra russa, que operava com precisão cirúrgica. Enquanto isso, os russos intensificaram suas táticas de cerco, utilizando sua superioridade aérea e de artilharia para esmagar qualquer resistência remanescente. A infraestrutura ucraniana, já danificada, foi mais uma vez alvo de ataques pesados, impossibilitando qualquer possibilidade de fuga ou reforço. A batalha pela cidade tornou-se uma questão de tempo, e as tropas russas, que já haviam tomado várias localidades ao redor de Kursk, estavam agora a um passo de completar a caçada, como foi chamada a ofensiva militar. A mobilização das tropas russas foi eficaz, e seu comando fez questão de garantir que não houvesse espaços vazios onde os soldados ucranianos pudessem se reorganizar. Em um último esforço desesperado, alguns soldados ucranianos tentaram se dispersar e encontrar refúgios nas áreas ao redor, na esperança de prolongar a resistência. Contudo, a força esmagadora da artilharia russa e o monitoramento constante do espaço aéreo tornaram qualquer tentativa de fuga ou reorganização praticamente impossível. As tropas russas, bem treinadas e com equipamentos superiores, não deram margem para qualquer tipo de sucesso ucraniano. Cada movimento dos soldados ucranianos foi prontamente detectado e neutralizado, culminando na virtual eliminação de toda a resistência na área. O resultado da operação foi claro. A região de Kursk, antes um ponto de intenso combate e disputado entre as forças russas e ucranianas, estava agora totalmente sob controle de Moscou. A resistência ucraniana, embora tenha feito esforços heróicos em algumas frentes, foi esmagada pela força militar russa e qualquer esperança de uma vitória ucraniana desapareceu. Para os soldados russos, a caçada havia chegado ao fim e a cidade de Kursk, que havia sido um símbolo de resistência, agora servia como um marcador importante na consolidação do domínio russo sobre as regiões estratégicas da Ucrânia. Essa conquista não apenas alterou o equilíbrio de poder na região, mas também teve repercussões políticas significativas, já que demonstrava a determinação da Rússia em continuar sua campanha, independentemente das pressões externas. O controle de Kursk proporcionou à Rússia uma base sólida para avançar em futuras operações, enquanto os líderes ucranianos enfrentavam uma situação ainda mais difícil, com suas forças reduzidas e a confiança na capacidade de resistência diminuída. A cidade, que antes representava resistência, agora simbolizava a derrota e o preço da teimosia em desafiar o poder militar russo.